Bom dia, amada Igreja do Senhor. Vamos começar o nosso culto nessa manhã. Quero convidar você e a sua família a abrirmos a palavra do Senhor no Salmo 107. Vamos cultuar o Senhor nesse domingo, glorificar ao Senhor, ouvir a sua voz, louvarmos juntos. Salmo 107 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou da mão do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e o conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que o prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Amém? Vamos ler até esse verso. Eu te convido a fechar os seus olhos nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor, aquele que é digno, aquele que é digno de receber a nossa adoração nessa manhã. Pai querido, Pai amado, nós entregamos tudo o que faremos aqui, Senhor. Deus, ainda separado, Senhor, fisicamente, Pai, mas cada um no seu lar, te louvando, cada um no seu lar ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz, servindo ao Senhor, junto com a sua família. Desde já eu peço a sua bênção, Pai, sobre a vida de cada família, de cada servo do Senhor, Deus, que serve ao Senhor aqui nessa igreja, ou aqueles que, Deus, onde esse vídeo vai chegar, Senhor, que o Senhor possa falar, Pai, a cada coração, que nós possamos, Senhor, ouvir claramente a Tua voz, e que nesse momento nós possamos louvar, abrir os nossos lábios, Senhor, e declarar, Senhor, a Tua palavra ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Ele é digno. Somente o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro, mais uma vez, Jesus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro. Todos, Jesus, todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostem-se aos pés daquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Mais uma vez vamos declarar ao Senhor, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro
Todos adorem ao Senhor. Todos adorem ao Rei dos Reis. Anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis. Anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis. Anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei. Com a sua família, todos adorem ao Rei dos Reis. Anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Glória a Deus, Tu és o nosso refúgio, Pai. Eu te convido nessa manhã a fazer essa oração ao Senhor e declarar toda e a sua total confiança em Deus. Aquele que responde às nossas orações, aquele que nos perdoa. Oh, maravilhoso é podermos Te louvar, Senhor. O meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro. Quando o mar confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, eu confiarei em Ti, meu Rei. Eu queria convidar você e a sua família a nós cantarmos, e você de casa, você responda, tipo, quando eu disser és o meu refúgio, você diga és o meu refúgio. Quando eu disser minha fortaleza, você diga minha fortaleza. Vamos fazer isso juntos, amém? Mesmo distantes, mesmo aqui na igreja, você na sua casa, que nós como um único povo, nós possamos declarar essa canção junto e repeti-la de todo o nosso coração. Vamos fazer assim, amém? Assim, és o meu refúgio, vocês, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Vamos mais uma vez, vamos juntos. És o meu refúgio, vocês, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Glória a Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir,
confiarei, confiarei em ti, meu Rei. Oh, quando a se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, eu confiarei, confiarei em ti, meu Rei. Você pode dizer ao Senhor, confiarei em ti, meu Rei, ti, meu Rei, confiarei em ti, meu Rei. Nós vamos continuar declarando a nossa confiança no Senhor. Nós não temos que andar ansiosos. Se isso tem sido uma verdade nesses dias da sua vida, faça essa oração comigo, Pai. Tira toda a ansiedade, Senhor, do nosso coração. Em nome de Jesus, nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajuda a confiar no Senhor, Pai. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Diga, confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha
diga essa letra como uma oração. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiaremos em Ti, Senhor. Confiarei em Ti na dor. Confiarei em Ti, mesmo quando as coisas não estiverem tão bem. Confiarei em Ti em toda e qualquer circunstância. Confiarei em Ti, estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Confiarei em Ti, Senhor. Glória a Deus, Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Pastor Marcos. Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida. Bom estarmos mais uma vez cultuando o Senhor, ainda nesses moldes, pelo YouTube, mas em breve, com a graça de Deus, estaremos novamente juntos aqui, adorando ao Senhor. Saudades do povo da ICNV de Olaria, saudades de estar com os irmãos, de poder abraçar, mas o tempo ainda não permite. Mas em breve estaremos juntos com a graça de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11. O texto da palavra do Senhor diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Meu Pai amado, a Tua palavra é santa, poderosa, ela trabalha os nossos corações em tempos difíceis, em tempos em que precisamos ouvir a Tua voz, em que precisamos do renovo do Senhor em nossa vida, para assim prosseguirmos. Pedimos que o Senhor fale ao coração de cada família que se reúne hoje para adorar ao Teu santo nome. Que esse momento seja um momento, Pai, especial nos lares de famílias que se reúnem para adorar o Teu nome. Fala conosco e que toda a glória, poder e honra sejam dados a Ti. Amém. Todo mundo precisa de um tempo de encorajamento. Todos nós precisamos de um tempo onde alguém venha nos encorajar. Até os mais otimistas dos homens tem momento em que precisa de alguém que lhe injete coragem. Pessoas precisam de encorajamento para enfrentar novos desafios. Precisam de uma dose maior de coragem para assumir novos projetos, algo grande, algo que exigirá um pouco mais de si. Todos nós já tivemos uma situação em nossa vida em que precisávamos de coragem para lidar com ela. Isso porque aquilo era maior do que nós mesmos. De tempos em tempos, precisamos ser encorajados. Passamos por adversidades, por perdas, passamos por desafios, somos cobrados por vezes e precisamos dar outro passo, mais um passo. E é nesse tempo que precisamos ser encorajados. Mas aonde podemos encontrar forças
para dar mais um passo em tempos como esse em que estamos vivendo. Tempos difíceis demais, aonde nós podemos encontrar força para continuar seguindo as pegadas do Mestre. O tempo em que estamos vivendo tem exigido muito de homens e mulheres, tem levado homens e mulheres a pedir a Deus um pouco mais de força, um pouco mais de vigor, um pouco mais de coragem para cada dia. Encorajamento para dar mais um passo. Coragem para poder fazer a palavra de Deus, fazer valer a palavra de Deus em sua vida. E é exatamente por isso que precisamos de uma direção de Deus, para darmos os passos corretos, não apenas por uma força de si próprio, mas por aquilo que Deus nos dá e nos capacita a fazer. O texto que lemos, Paulo está sob custódia numa fortaleza, por ser acusado de estar pregando contra a lei e contra o templo. Paulo estava pregando, e a sua pregação, ela começou a agitar as pessoas. E ele, por conta de ser acusado de estar pregando contra a lei dos judeus, judaísmo, e contra o templo, ele acaba sendo preso por conta disso. Por ser acusado, ele não tinha outra escolha a não ser conduzido à fortaleza. Mas a caminho da fortaleza, onde ele ficaria sob escolta, forte escolta, Paulo pede permissão para falar ao povo. Paulo faz a sua defesa nesse momento diante do povo. O povo que fica em silêncio, ouvindo as palavras de Paulo, até o momento em que ele diz as seguintes palavras: que Jesus o havia enviado a pregar aos gentios. E quando Paulo fala essas palavras, ele começa a ser maltratado. As pessoas queriam pegar Paulo, bater em Paulo, elas estavam com uma raiva daquilo que ele havia dito. Paulo, embora não estivesse fazendo mal, apenas pregando a palavra de Deus, ele estava prestes a receber um mal sobre a sua vida. Por vezes fazemos o bem, mas não recebemos o bem como recompensa pelo bem que fazemos. Paulo seria açoitado, o que só não aconteceu porque ele tinha cidadania romana. O livro de Atos, capítulos anteriores ao 23, vai tratar sobre isso. Paulo tinha cidadania romana, ele precisava ser levado a julgamento, porque a lei romana não açoitava ninguém sem que antes esse cidadão romano passasse por um interrogatório. Ele tinha direito à defesa. E por conta disso, Paulo é levado diante do Sinédrio. E assim Paulo faz a sua defesa. O tumulto prosseguia. E com medo de que o povo despedaçasse Paulo, as autoridades decidiram levá-lo para a fortaleza. E aí nós chegamos exatamente no ponto do texto que nós lemos. É nesse ponto da vida do apóstolo Paulo, em que ele está no desconforto de uma prisão, numa noite talvez fria, num desconforto muito grande. É naquela noite que a graça de Deus alcança Paulo, vai ao encontro de Paulo. É nesse momento da noite que o Senhor Jesus fala com Paulo, dizendo, na noite seguinte, depois dele ter sido preso, pondo-se ao lado dele, o Senhor disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O próprio Senhor aparece, o Senhor Jesus aparece a Paulo. E Paulo ali naquela cela, limitado, sem ninguém, amigos, mais ninguém, aparece o Senhor a Paulo e diz para ele: coragem, Paulo. Você que saiu a pregar,
Você que saiu a testemunhar de mim em outras nações. Falou de mim aos gentios, a outros povos. Coragem, porque você também terá que testemunhar a meu respeito em Roma. Naquela noite, Jesus se colocou ao lado de Paulo para dizer: coragem, homem, tenha bom ânimo. E deste encontro, nós podemos tirar algumas lições, que com certeza servirão para nos encorajar em momentos em que nós precisamos prosseguir, em momentos difíceis demais em que nós precisamos dar um passo, mas por vezes não sabemos como, não temos força para fazer, não temos ânimo para fazê-lo, e aí precisamos de algo que seja extra nós mesmos, extra-humano, algo que seja sobrenatural para nos fazer prosseguir. E aí nós vemos exatamente isso acontecendo. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a presença de Deus é a fonte maior de encorajamento para cada um de nós. O texto é bem claro. Ele é bem claro quanto à principal fonte de encorajamento de Paulo. Paulo não ficou na cela e pegou um livro de autoajuda e disse: eu vou encontrar nesse momento forças para poder prosseguir, afinal de contas as coisas não estão acontecendo. Tudo está cooperando contrariamente. As coisas não estão funcionando, então eu preciso de algum recurso. E lá ele desfolhando um livro de autoajuda. Não resolveria. Paulo lá estava, e naquele momento o Senhor aparece a Paulo. Era a presença de Cristo. Eu e você sabemos que há momentos em nossa vida que somente a presença do próprio Deus é capaz de nos encorajar. Amigos batem no nosso ombro, amigos que nós estimamos demais, amamos demais, se preocupam conosco, querem nos ajudar, oram por nós, mas há momentos extremados em nossa vida que somente a presença de Deus e a voz de Deus em nosso coração e ouvido é que nos anima, é que nos encoraja, é que faz aquilo que mais ninguém pode fazer por nós. Olha o caso de Paulo. Tudo que havia sido dito de pior para Paulo estava se concretizando. Se você voltar algumas folhas, no capítulo de número 20, dos versículos 22 a 25, olha o que lemos. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo estava preso, e todos que estavam do lado de fora queriam despedaçá-lo, literalmente. Do lado de fora, aqueles que estavam esperando um momento, um único momento em que pudesse pegar Paulo e destroçar Paulo, despedaçá-lo. Nós vemos do versículo 10 ao versículo 15, do capítulo que lemos, 23. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes
e aos líderes dos judeus disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. E agora, o que fazer? Parece que o desejo que Paulo tinha de chegar à Espanha passando por Roma chegou ao final. Parece que o desejo que ele tinha de prosseguir, de continuar uma viagem até chegar em Roma, chegou ao final. Você já viu a sua vida assim? Já passou por momentos assim? Por exemplo, no seu casamento. Você mesmo sabe que não é nada fácil viver a dois. A vida a dois é difícil. São dois pecadores que se juntam e têm criações diferentes, têm gostos diferentes, manias diferentes, mas precisam conviver juntos até que a morte os separe. Difícil projeto, porém, quando há a mão de Deus, ele chega até o final, até que a morte os separe. Mas quantas vezes você enfrentou dificuldades, onde parecia que todo o sonho tinha ido embora, e que você pensou, não dá para continuar, não dá para prosseguir, e eu não estou com forças para sustentar isso, eu não consigo mais. E assim em tantas outras áreas da sua vida. Quando você tentou sustentar uma vida profissional, de um sonho que você sempre teve, e de repente você vê isso caindo, desmoronando aos teus olhos, e você sem força para começar algo novo. Na tua vida espiritual, você que pediu tanto a Deus para começar algo novo e prosseguir uma carreira de fé, onde cada dia você avança mais, mas encontrou uma barreira no meio do caminho, e essa barreira pareceu-lhe tão intransponível, que você resolveu não mais avançar. Paulo estava num momento assim. Somente a presença de Cristo poderia animar Paulo a prosseguir, a seguir em frente. Paulo já havia experimentado a presença de Cristo em outros momentos da vida dele. Momentos críticos em que ele viveu. Jesus apareceu a ele. Paulo experimentou a primeira vez, logo depois da sua conversão. E aí você vê esse registro em Atos, capítulo 22, dos versículos 17 ao 18, que diz assim: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Depois Paulo também experimenta a presença de Cristo falando com ele. Em Atos capítulo 18, versículos 9 ao 11. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. E agora na prisão, no texto que lemos, vemos mais uma vez o Deus encarnado, vem e se põe ao lado de Paulo e diz: coragem, homem. Por vezes nós ouvimos a voz de Deus dizendo para nós: coragem, as coisas não serão muito fáceis, mas coragem. A melhor tradução para o verbo usado para dizer que Jesus estava com Paulo naquele momento seria o pôr-se sobre. A Nova Versão Almeida atualizada, ela traduz esse versículo da seguinte forma: pondo-se o Senhor ao lado de Paulo, disse. Pondo-se o Senhor ao lado de Paulo, disse.
O ato é mais ou menos o ato da galinha, quando cobre os seus pintinhos com as suas asas. O verbo dá essa ideia. É uma galinha que ela pega e abraça os seus pintinhos com as suas asas e protege-os, anima-os, dá segurança para eles, deixa-os protegidos debaixo das suas asas. E era exatamente aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo com Paulo, quando Paulo sozinho estava naquela cela, naquela fortaleza, mas ninguém ao seu lado, ali aparece o Senhor e cobre, põe-se sobre ele, cobre Paulo e diz: Paulo, coragem, coragem, você ainda terá que testemunhar de mim em Roma. A presença do nosso Deus é fonte de encorajamento em todos os momentos da nossa vida. E olha que a palavra de Deus nos garante que ao deixar-nos, ao ser assunto aos céus, Ele mesmo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Aliás, Ele escolheu tabernacular conosco. Deus escolheu habitar em nós, então a presença de Deus está conosco. E é exatamente esta presença, quando fala ao nosso coração, que nos anima a prosseguir um passo mais, a avançar. É dela que precisamos, para podermos encontrar forças para continuar a caminhar. Mas como podemos viver na presença de Deus? Porque talvez você pense: eu estou num momento difícil demais. Eu até quero fazer, eu até quero experimentar, mas como num momento tão difícil como esse que eu estou vivendo? Porque não é apenas a minha vida espiritual que está afetada, mas a minha vida profissional, são projetos meus, meu casamento está enfrentando luta, as coisas não estão muito bem, eu estou vendo a minha empresa com risco de falir. Eu tinha projetos para esse ano e vai atrasar toda a minha vida. Como nós podemos? E aí eu aconselho você, meu querido irmão, volte-se para Deus e para as coisas de Deus. Volte a se relacionar com as práticas cristãs, as disciplinas bíblicas, que levam você a experimentar mais de Deus e assim se fortalecer mais nele para continuar. Que fortalece a nossa fé e nos anima. Através das práticas cristãs, orando, jejuando, estando aos pés do Senhor, colocando nele a tua total dependência, é que você conseguirá coragem para prosseguir. Paulo tinha uma vida consagrada a Deus, e para ele não importava o que ele encontraria à frente, para ele não importava o que lhe esperava, o que lhe aguardava na frente, ainda mesmo que fosse a própria morte, ainda mesmo que fosse despedaçá-lo. Ele mesmo diz para os homens: olha, vocês não me verão mais. Ele tinha consciência que a vida já estava acabando para ele, mas nem por isso ele deixou de fazer a vontade de Deus. E no momento como aquele que ele estava na fortaleza, Deus resolve dizer: coragem, Paulo, coragem. Por isso Paulo não hesitou, Paulo não deixou de continuar e prosseguir. A presença de Deus, através da meditação da palavra de Deus, das práticas cristãs, das disciplinas bíblicas que nós encontramos, da oração, ela será sempre para nós grande fonte de encorajamento, meu amado. Uma segunda lição que aprendemos é que a providência de Deus, ela é para nós fonte de coragem, de encorajamento. Nosso texto também mostra que a providência de Deus, ela nos garante forças para continuar. Pensa na vida de Paulo. Olhando tudo aquilo acontecendo, ele poderia dizer: mas por que está acontecendo dessa maneira? Por que as coisas estão dessa forma? Parece que está tudo perdido. Parece que para Paulo que as coisas não estavam se conectando, que tudo estava se perdendo.
Embora Paulo se sentisse perdido no meio daquela confusão toda, Deus não havia perdido Paulo dos seus olhares. Paulo deveria estar se sentindo perdido, mas Deus não estava deixando de encontrar Paulo com seus olhares. Você e eu podemos estar até nos sentindo perdidos. Talvez você esteja nesse tempo de pandemia, num tempo de isolamento, sem entender porque as coisas caminham cada vez mais difíceis. Parece que a situação está cada vez pior e que você não consegue forças e que você se sinta perdido no meio de tudo isso. Saiba, meu querido irmão, que Deus nunca perdeu você de vista. Deus nunca nos perdeu de vista, Deus nunca deixou-nos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa terra. Os olhos de Deus estão sobre nós, sempre sobre nós. A providência de Deus encontrou Paulo. No momento em que ele estava só, mais ninguém, a providência de Deus encontra Paulo. E aí eu me recordo de um exemplo da minha tia. Eu tenho uma tia chamada tia Jussara, uma mulher piedosa, uma mulher de Deus que sempre me deu bons conselhos e me ajudou, uma mulher que eu amo. Eu me lembro que ela, junto com seu esposo, foram para um trabalho lá em Passa Três. O esposo dela pastor e ela foi pastorear uma igreja, eles foram pastorear uma igreja pequena lá, uma situação extremamente difícil, muito difícil. E a igreja ela era pequena, nos fundos da igreja passava um córregozinho, um riozinho pequeno. E logo depois tinha uma fazendinha de um senhor, e a minha tia estava num momento difícil demais, a situação complicada demais, e ela, me lembro ela dizendo, só tinha arroz para poder dar aos filhos, arroz. E ela fez aquele arroz maravilhoso, que ela cozinha bem demais, para dar aos filhos, e ela olhando para a fazenda, né, o sítio lá do senhor, e as vaquinhas lá, disse, nossa, senhor, eu estou aqui te servindo, ele tem tantas vaquinhas, e eu só tenho arroz para comer, eu te dou graças por esse arroz, te dou graças, mas Senhor, me ajude. E aí, quando acabou o culto, né, depois do culto, um homem chamou, irmã Jussara, eu tenho algo para ti, venha cá comigo. Aliás, colocou, ela sentada, colocou perto dela assim, né, uma bolsa. E a bolsa ficou gelada e quando ela olhou assim, era uma bolsa de carne. E aí acabou o culto e quando ela saiu, o irmão, vem cá, irmã, tem um negócio para te dar aqui, nós matamos um boi e tem esse monte de carne, pode levar tudo aí que a senhora quiser. A providência de Deus, presença de Deus e a providência de Deus estavam ali exatamente no momento mais difícil da vida dela. E é assim conosco, que quantas vezes eu e você não experimentamos a providência de Deus, quando nos sentimos perdidos, não sabíamos o que ia fazer, não sabíamos para onde ir, e Deus, através da sua presença, nos direcionando e mostrando, eu tenho algo para você à frente. Não estamos fora dos olhares de Deus, e muito menos da providência de Deus. Talvez aquele fosse o momento em que Paulo estava mais necessitado em sua vida. Mesmo de mãos e pés atados, presos em correntes, sem ter o que fazer ou para onde ir, Paulo pôde ver a providência de Deus, um Deus de providência andando com providências na vida dele. Deus chegou até Paulo exatamente aonde ele estava, e nenhum outro poderia chegar, senão aqueles que estavam guardando ele, mas ninguém poderia chegar. E aí, queridos, nada pode impedir que Deus entre com providência em nossa vida. Deus está cuidando da igreja. Deus está cuidando da sua igreja nesse tempo. As portas da igreja estão fechadas, como nós jamais imaginávamos que podia acontecer. Mas Deus está cuidando dela, como Deus está cuidando de cada família dessa igreja, porque reunida no seu lar, Deus tem estado presente e Deus tem entrado com providência sobre as famílias, trazendo o pão do dia, trazendo forças e vigor para continuar, fé para poder esperar um pouco mais, sabedoria para lidar com situações difíceis. Nada
poderia impedir Deus de chegar até Paulo. E aí nos versículos 16 ao 24 nós lemos: a providência de Deus, enquanto Paulo estava ali, Deus estava trabalhando. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, versículos 16 ao 24. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Deus providenciou livramento a Paulo. Mais do que isso, Deus providenciou uma escolta para Paulo. Paulo saiu da prisão sob uma escolta, como uma autoridade, alguém muito importante que precisava de proteção. Deus guardou a vida de Paulo porque ele tinha um destino a seguir. Ele precisava chegar a Roma e testemunhar de Cristo em Roma. Deus não nos deixará no caminho. Deus nos conduzirá e para isso Ele enviará providência, Ele enviará recursos, Ele enviará tudo aquilo que precisamos para continuar. E é essa providência que nos dá coragem a prosseguir, porque nós cremos num Deus que jamais deixa de nos dar aquilo que precisamos. Uma outra lição que aprendemos é que a graça de Deus, ele é fonte de coragem para nós. A graça de Deus é fonte de encorajamento. Às vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo não faz sentido algum. Você já se viu assim? Quando você está fazendo algo e você continua fazendo aquele algo, mas está parecendo que esse algo não faz sentido nenhum. É como chegar ao final do dia e você perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque não faz sentido. Qual sentido faz pregar o evangelho para um povo que quer lhe esquartejar? Qual sentido faz colocar a sua vida em risco para pregar para alguém que não quer ouvir aquilo que você prega? Qual sentido faz pregar para alguém que zomba da sua fé? Que sentido faz continuar evangelizando se ninguém se converte? Paulo poderia estar pensando assim, mas muito provavelmente não. E exatamente o Senhor diz para ele: não, coragem. Coragem, homem, você sairá daqui, você terá que pregar em Roma. Não importa se para você não tem feito sentido algumas coisas. Você pode ter convicção de que para Deus nunca deixou de fazer sentido. Os caminhos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é boa para nós. E se Ele te levou por esse caminho, saiba, querido, Ele irá contigo nesse caminho. Ele terá providências para você e a sua graça estará sobre a sua vida. Faz tanto sentido, e fazia tanto sentido para Paulo, que Paulo testemunhou.
de Cristo em Roma. Meu amado irmão, não se permita dizer que aquilo que você tem feito para Deus não tem sentido, ou que não tem valor. Deus continua derramando graça sobre a sua vida. Deus continua testemunhando a teu respeito, como fez com Paulo. Deus continua providenciando aquilo que você precisa. Por isso, continue testemunhando de um Deus que, apesar de todas as dificuldades que você possa viver, de tudo aquilo que você tem enfrentado, Ele ainda assim nos encoraja, nos concedendo graça para prosseguir. Não deixe que, quando o desânimo abater você, a sua consciência lhe leve a levar você a algo que leve você a desanimar. Não deixe que a sua consciência, quando você estiver passando por um momento difícil, lhe leve a pensar em erros que você cometeu. E assim você começar a pensar, as coisas estão acontecendo porque erros eu cometi lá atrás. Como se os teus pecados não fossem perdoados na cruz do Calvário. É certo que nós erramos, mas também é certo que Deus nos visita com graça quando nos arrependemos dos nossos pecados. Ele nos visita para nos encorajar a continuar. É certo que falhamos, mas também é certo que quando nos arrependemos, o nosso Senhor transforma as nossas falhas em acertos. É certo que pecamos, mas também é certo que nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, que intercede por nós dia e noite, que viveu aquilo que nós vivemos, que padeceu dores na face dessa terra. E isso ele pode dizer diante do Pai: perdoa, eu derramei o meu sangue por ele, já paguei pelo pecado dele. Aquele que se ofereceu a Deus como sacrifício perfeito, e foi a sua própria vida, para que assim fôssemos justificados diante de Deus. É certo que Deus nos encoraja em nossas fraquezas, fazendo com que o seu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. É certo que o nosso Senhor, Ele providencia o que precisamos para continuar a missão que Ele mesmo preparou para nós. Existe outra coisa que podemos viver. Existe algo que nós podemos viver de melhor. Não é parar e sentar e dizer não tem mais o que fazer. Não há mais um passo a dar. Existe um Deus que derrama sobre os seus graça para continuar a prosseguir. Graça sobre graça. Agora existe uma outra coisa que nos encoraja também. E nos faz acreditar que a gente pode continuar. Que são os planos de Deus. O plano de Deus é fonte de coragem para nós. Os planos de Deus não falham. Os planos de Deus são bons e sempre produz o melhor para nós. Por vezes é difícil de compreender isso. Por vezes é difícil demais de encaixar isso na nossa cabeça. Porque nós não temos a visão do todo, nós não conseguimos ver tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas o Deus Todo-Poderoso que nos chama e nos insere dentro do seu plano, Ele vê o hoje como viu o ontem e vê também o amanhã. Sabe de tudo o que irá acontecer. Por isso, coragem. Por isso, meu querido, coragem, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele há de completá-la. O plano de Deus tem início, meio e fim. Deus não nos deixa caído no chão. Deus não nos larga à mercê da nossa própria sorte. E não se esqueça, os planos de Deus sempre visam o nosso bem. Foi assim que Deus fez
quando ele conduziu o seu povo no deserto, quando saiu do Egito, Deus o fez passar por um deserto. E aí o texto de Deuteronômio, no capítulo 8, eu vou ler esse texto, que é um texto que mostra o quanto Deus sempre procura o nosso bem. Deuteronômio 8, dos versículos 2 ao 16. Moisés discursa ao povo e diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre nas colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão, e os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou num deserto com maná, que os seus antepassados não comiam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. O plano de Deus é bom. Ainda que tenhamos que passar por tempos difíceis, por desertos, ainda que seja intenso, doído demais para nós, no final Deus sempre quer o nosso bem. O Senhor Jesus foi até Paulo para dizer para Paulo: coragem, homem, coragem, porque eu tenho mais para você, e eu tenho para você que você vá até Roma testemunhar de mim em Roma. O plano continua. E ele terminaria do jeito como o Senhor havia planejado. Irmãos, amados meus, meu querido irmão, talvez você esteja num tempo em que não encontra coragem, desencorajado. Eu, por vezes, também me sinto assim. Por vezes me sinto sem coragem. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e vejo como Deus tratou os seus guerreiros, os seus homens, os seus escolhidos, trazendo força e vigor, como Ele fez com Elias, quando Elias estava fugindo, desejando até a própria morte, como Ele fez com Paulo, como Ele fez com tantos homens, com Josué, quando disse para ele: seja forte e corajoso. Essa lição nos dá segurança e mostra para mim e para você que nós podemos buscar encorajamento na presença de Deus. Podemos encontrar encorajamento na providência de Deus, nos planos de Deus que são bons para nós, na sua graça, que jamais nos deixa. E assim, queridos, chegaremos ao final de uma batalha, sabendo que até ali o Senhor
estava conosco. Deus é conosco. Ainda que a caminhada seja dura e difícil, Ele diz para mim e para você: coragem, meu filho. Coragem, meu irmão. Coragem. Que o Senhor lhe ajude a prosseguir. Pai querido, em nome de Jesus, aquele que nos fortalece, que nos anima, que nos dá vigor e força para prosseguir. É no nome santo de Jesus que eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor abençoe cada família que nos ouve nessa manhã. Sejam visitados, sejam tratados, sejam fortalecidos e animados, Pai, para que assim prossigam na sua caminhada de fé. Não deixe nenhum dos seus guerreiros, Senhor, num campo de batalha. Não deixe nenhum dos seus guerreiros, Senhor, caído. Que eles, ó Deus amado, possam se sentir abraçados como uma galinha que abraça, acolhe os seus pintinhos com as suas asas. Que possamos encontrar segurança, força e coragem no Senhor. Tu és a nossa fortaleza, mesmo quando estamos cercados. Tu és a nossa fortaleza, mesmo quando não vemos nada à nossa volta. O Senhor é um Deus de graça para nós. Abençoe cada um dos seus filhos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém.